Nós precisamos, como filhos de Deus, a cada dia nos apoderar e ser apoderado pelo Espírito do Senhor Deus. Porque o Espírito do Senhor é que nos guia. O Espírito do Senhor é que nos impulsiona. O Espírito do Senhor é que nos fortalece. O Espírito do Senhor é que nos levanta para caminhar a cada dia e vencer as nossas batalhas dia após dia. Nós temos exemplo na palavra de Deus de pessoas como nós, igual a nós, mas que se tornaram especiais pelos momentos nos quais o Espírito do Senhor se apoderou dele. No qual o Espírito do Senhor se apossou dele. E nós temos uma figura, um dos heróis da fé, que é Sansão, no qual, quando o Espírito do Senhor se apoderou da vida dele, algo extraordinário aconteceu na sua vida. Quando o Espírito do Senhor se apoderou de Sansão, maravilhas ele fez. Mas depois do Espírito se apoderar dele, passou-se o momento do Espírito estar sobre ele voltou a ser um homem comum, voltou a ser um homem normal, como todos eram. Mas ele não era algo normal, ele não era um homem normal, ele era um homem separado por Deus, assim como nós somos. Mas muitas das suas atitudes foram de um homem normal. E Deus não quer que nós tenhamos atitudes de homem normal. Deus quer que nós tenhamos atitudes de homens espirituais ou espirituais. E para nós sermos espirituais, é necessário que o Espírito do Senhor esteja sobre nós. Foi por isso que Jesus disse lá em Isaías 61, versículo 1, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. O Espírito do Senhor não tem que estar por razões ou por época, está sobre nós, se apoderar de nós, mas o Espírito Santo tem que continuadamente estar sobre nós. Porque quando ele está sobre nós, é o que a palavra diz lá em Isaías, capítulo 61, versículo 1 em diante. A palavra diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Para quê? Para pregar as boas novas aos pobres. Enviou-me para quê? Restaurar os contritos de coração, proclamar liberdade ao cativo e abertura de prisão aos presos. E o que mais? Apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes e ordenar seja dos tristes de Sião, para que lhe dê ornamento por cinza, óleo de alegria, por tristeza veste louvor, e por espírito angustiado, eles chamarão árvore de justiça, plantação do Senhor, para que Deus seja glorificado. Para que o Espírito Santo de Deus se apoderou de nós? Para a sanção de situações, foi para demonstrar que Deus estava presente na vida de Sansão. Demonstrar que Deus era grande e forte na vida de Sansão. Assim como Deus tem que ser firme, grande e forte na nossa vida. Mas para isso nós temos que nos apossar do Espírito Santo, apoderar do Espírito do Senhor Deus, e a cada dia vencer. Juízos capítulo 14, versículo 6. Fala do Espírito Santo se apoderar de nós. Tem pessoas que dizem assim,
Santo. O Espírito é uma pessoa. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Sim, mas o Espírito Santo se apoderar de mim, daí eu não estou em si. Não. Está falando o Espírito Santo Consolador. Está falando do Espírito Santo de força. Está falando de um Espírito de poder. E esse Espírito de poder tem que estar na vida dos filhos de Deus. E então o Espírito do Senhor se apoderou dele, de tal maneira que ele rasgou de alto a baixo, como quem rasga um cabrito sem ter nada em mão. O Espírito do Senhor se apoderou de Sansão, quando veio contra ele um leão, um leão fugiu, veio para frente dele. E Sansão, então, o que aconteceu? O Espírito Santo se apoderou de Sansão. E Sansão pegou ele pelas mãos e rasgou de alto. Por que ele rasgou? Porque o Espírito Santo, ao apoderar-se dele, o Espírito Santo deu para ele força. O que o Espírito Santo tem se apoderado e tem dado para nós? Para quê? Angústia, desconfiança, medo. A palavra diz: eis que te dou um espírito de coragem, de força, de valentia. O Espírito Santo se apoderou, o Espírito de Deus se apoderou de Sansão, dando a ele força, dando a ele coragem, dando a ele valentia. É exatamente isso que nós temos que ser a cada dia. Força, com coragem, com intrepidez e com valentia. Porque o Espírito Santo do Senhor, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, sobre você. Você pode dizer: mas pastor, eu não posso ficar 24 horas com o Espírito Santo sobre mim, o Espírito do Senhor Deus sobre mim. Eu também tenho carne. Tem? Assim como ela funciona. O Espírito Santo de Deus diz sobre ele. Ele rasgou o leão de alto a baixo. Depois desse feito, ele continuou suas peregrinações, foi fazendo várias coisas como homem natural, e novamente, mais uma vez, em outra situação, o Espírito do Senhor vem e se apodera dele. Capítulo 15, versículo de 14, nos fala que ele tinha sido abarrado pelo povo filisteu. E tendo ele chegado à lei, os filisteus foram ao encontro jubilando. Mas o Espírito do Senhor se apossou dele de tal maneira que as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fio de linho queimado no fogo. E as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. E achando uma queixada fresca de jumento, tomou e com ela feriu-lhe o ombro. Então disse Sansão: com a queixada de jumento fiz um montão ou dois, com a queixada de jumento feri a 1000 homens. O Espírito do Senhor se apoderou dele. E deu o quê? Mais uma vez? Deu